Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, canal Elementar, o esquema de shows milionários nas cidades pobres. Cara, sejamos sinceros, tem cidade aí, tem show grande, fica se perguntando, caraca, esse cara pagou isso tudo? Você que mora em cidade pequena, eu tenho certeza que já teve um show na sua cidade aí, e você achou que nunca ia ter e teve. Na minha cidade, por exemplo, eu sou lá do Maranhão, sou de Matões, do Maranhão, cidade pequena. Eu não vou te dizer quantos habitantes tem não, mas vamos botar aí, sei lá, uns 40, 50 mil. Lá sempre tem show grande, cara, principalmente no mês de agosto. Agora, no caso, esse mês, eu não sei, depois vou pesquisar direitinho, vou ver quais são os shows que vai ter lá, porque tem um festejo toda vez em agosto. E tem shows lá, já foram várias bandas grandes lá, o Wesley Safadão, Peões Forró. Ixi, muita banda grande. Assim, e fica se questionando às vezes, tá? A gente sabe que cidade pequena é onde os caras gostam de roubar mais, né, velho? Infelizmente. Estamos no Brasil, né, rapaziada? Fazer o quê? Se você for em várias pequenas cidades do Brasil, vai perceber um padrão. Uhum. A cidade tem poucos habitantes, baixa arrecadação, problemas de saneamento, ruas Exato. sem pavimentação e serviços públicos precários. Mas em Certeza. alguns casos, por uma noite, ela recebe uma estrutura de show digna de cidade grande. A gente está falando de palco gigantesco para receber Exato. Na minha artista cidade é assim nacional também, tá? e cachês que podem chegar a centenas de milhares ou até mais de R$ 1 milhão. Em Sim. princípio, parece só uma contradição local. Uma cidade sem dinheiro pro básico, mas com dinheiro para bancar um grande show. Exatamente. Só que essa contradição se repete em tantos lugares que Ó, deixa de dessa lista aí parecer lá pra minha cidade só não coincidência. foi o Luiz Santana. Nos últimos O Luan anos, Santana, na verdade. deputados e Mas o resto aí tudo senadores foi lá pra minha ganharam cidade cada já. vez mais poder para decidir diretamente para onde vai uma parte do orçamento federal. Uma dessas ferramentas ficou conhecida como Emenda Pix. Ela permite que parlamentares enviem dinheiro público diretamente para prefeituras, sem que esta necessariamente informe sobre o destino final dos recursos. E em muitos municípios, parte desse dinheiro acabou financiando festas, eventos e shows de artistas famosos. O resultado é um paradoxo. Cidades que não conseguem resolver problemas básicos para sua população conseguem pagar cachês milionários. Os municípios Fato. que dizem não ter dinheiro. Cara, é incrível como é que eles fazem essas maracutaias deles, né, cara? Porra, se eles usassem essa inteligência que ele tem pra trazer algo de útil pra sua população, cara, o Brasil hoje em dia não tava assim, cara, porque, vejamos, estamos num ano político. A última vez que você viu seu deputado, seu senador, seu governador foi há 4 anos atrás. Ele foi aí na sua cidade, prometeu um monte de coisa, não fez nada, e ele volta pra pedir seu voto e, tipo, tem gente que é tão fanático na política que ainda continua votando na pessoa, cara. Não faz sentido, mano. Cara, se eu dispor minha confiança em uma pessoa, ela resolver algo ao meu redor ali, ao meu entorno, a população ali, e essa pessoa não faz por onde que ela tinha prometido algumas coisas, ela não faz por onde aquilo que seja cumprido, cara, você imediatamente tem que procurar outra opção, cara. Não adianta você ficar insistindo o tempo inteiro na mesma pessoa, sabendo que nunca vai resolver, cara. Nunca vai resolver. Ela só vai ali atrás do seu voto, e daqui a 4 anos ela vai de novo, cara. É isso, mano. Você tem que entender, tirar essa mentalidade de que ele vai resolver, ele não vai resolver. Não vai, cara. Infelizmente não vai resolver. Ele só vai aí, pegou seu voto e depois ele vai ganhar dinheiro, gastar o dinheiro dele. O dinheiro dele não, né? O meu, o seu, dinheiro da forma que ele achar melhor, mas nada vai pra você. E aí tem situações onde ele faz uma obra meia boca, que é raro, geralmente é num ano político, faz uma obra meia boca, e a galera esquece, dá amnésia, que era pra ter feito muito mais do que aquilo que ele estava prometendo, entendeu? Porque eu tenho certeza que o dinheiro pode até ir. E o prefeito? E os vereadores? Cara, eu já vi na minha cidade, cara que não tinha nada, virou vereador, aí depois que foi eleito começou a andar de Hilux, começou a andar de carrão, mudou de casa, um salário de vereador, isso não é possível, hein? A gente sabe disso, né, rapaziada? Então, Para saúde, saneamento e infraestrutura, encontram dinheiro para contratar grandes artistas.
E os Sim. políticos que deveriam financiar obras básicas de longo prazo acabam financiando espetáculos de uma noite. E esse fenômeno não é novo. Governantes fazem isso há milhares de anos. Na Roma Antiga isso ganhou um nome: pão e circo. No Brasil atual ganhou outro: emenda Pix. Esse vídeo explica como esse sistema funciona, por que ele cresceu tanto e quem Ó, Joel. realmente ganha quando o dinheiro público vira show. Né, pau Juvenal. Essa história de bancar festa pro povo para não ter que resolver os problemas dele não é invenção de prefeito brasileiro. É bem mais velha do que isso. Esse aqui é Juvenal, um poeta romano que lá no fim do primeiro século escreveu uma sátira reclamando que o povo de Roma tinha desistido de participar da política e só queria saber de duas coisas: o trigo que o Estado distribuía de graça e os espetáculos no circo. Foi dele que veio a expressão pão e circo. Era um jeito de comprar o apoio das pessoas sem precisar melhorar a vida deles. Enche a barriga do povo, distrai com o espetáculo e ninguém cobra mais nada. Isso representa a prática do evergetismo, que significa eu faço boas obras, e era sobre um político rico pagando obras e festas para o povo. Acontecia de fato mais na época das eleições, quando o candidato bancava o espetáculo justamente para a população votar nele. É o que a gente tá vendo, vai ver daqui a alguns meses, tá? A gente vai ver muito isso. Já começou, na verdade, né? Já começou. Já começou. O esquema tem 2000 anos, mas o político brasileiro conseguiu atualizar ela para o século XXI. Ela se chama emenda Pix e funciona assim: um deputado ou senador pega um dinheiro federal e manda direto para a prefeitura, sendo que a prefeitura não precisa nem dizer para que vai usar aquele dinheiro. Já começa errado aqui, cara. Cara, às vezes, eu não vou generalizar não, tá, rapaziada? Às vezes, o deputado, o governador, sei lá, enfim, manda dinheiro pra prefeitura. Cara, na minha concepção, cara, vamos falar, eu mandei 2 milhões pra você fazer uma determinada obra. Eu preciso, pra confirmar que você fez aquilo, que você gastou aquele dinheiro exatamente naquilo. Eu queria ver né, comprovante. Claro que a gente sabe que em cidade pequena tem muita maracutaia. Tipo, o cara vai comprar um saco de cimento e ele bota o preço de dois, tá ligado? Tipo isso, pô. Teve até um caso agora esses dias e teve uma prefeita aí, eu não sei de que cidade é, mas ela gastou, sei lá, 150, eu não sei se foi 150 mil, eu vi que meio assim por alto, porque eu tava mexendo no celular e eu vi por alto, numa ponte de madeira, cara. Uma ponte, numa porra de uma ponte de madeira. Ela gastou, acho, eu não sei se for 150 mil. Se você souber o valor certinho, comenta aí pra mim depois dar uma olhada. Numa ponte que é 2 pedaços de madeira assim, e uns negócios, e uma terra por cima. É tipo aquela gambiarra que o Lula fez, botando os containers, cara. Mano, isso é muito ridículo, pô. Ridículo. E ela tá lá apresentando a parada com a maior satisfação do mundo, como se fosse algo realmente bom. E não é, entende? Criado em 2019 com a suposta promessa de agilizar o investimento público. Mas o que você acha que aconteceu depois da criação dessa palhaçada? Há 10 anos, todo o dinheiro de emendas parlamentares somava uns 5 bilhões de reais por ano. Mas hoje esse valor já passa de 50 bilhões. Multiplicou 10 vezes. Só que de tudo isso, a fatia que vai para a cultura de forma declarada é de apenas 0,54%. Ah, tá bom. Quer Que é dizer pra que o rir show mesmo, né, velho? milionário que a prefeitura contrata nem entra na conta das despesas de cultura. Mas essa despesa com eles é bem suspeita. Numa investigação da CGU, das 10 cidades que mais receberam emenda Pix, 9 apresentaram irregularidades. Como resume Eduardo Green, cientista político e professor da FGV, a explosão das emendas criou uma indústria no Brasil em que municípios que não teriam condição fiscal passaram a contratar artistas renomados. A minha cidade. Isso não é de agora, rapaziada. Não é de agora. Claro, eu tô morando em Brasília já tem 9 anos. Eu morava no Maranhão, né? Hum. E na minha cidade, cara, há muitos e muitos anos,
desde que eu era moleque, né? Eu tenho 32 anos. Desde quando eu tinha, sei lá, 12 anos. Tinha festas de artistas que na época estavam fazendo sucesso, tá ligado? E sempre foi assim. E a minha cidade lá, ela nunca tinha melhorado nada, entendeu? Claro, entrou um prefeito lá e fez bastante coisa. Acho que foi nossa, eu não vou conseguir lembrar o nome dela, mas ela é mãe do deputado. Acho que é deputado, é do governador do Maranhão. Eles moram na minha cidade. E ela entrou e ela fez bastante coisa, assim. Fez bastante coisa. Deu pra ver um progresso na cidade. Depois outra pessoa assumiu e também continuou fazendo algumas coisas que mudaram bastante. Claro, hoje em dia tem um outro prefeito lá e eu não acompanho de perto, mas o que eu vejo nas redes lá é que tem bastante coisa sendo feita. Sinais de pessoas que querem trabalhar. Mas antes disso, era muito dinheiro que rolava, muita enrolação com festa pra poder tapear as paradas que precisava, tá ligado? É a velha fórmula do pão e circo, mas com uma diferença cruel. Aqui não é a elite que banca o show. Quem paga o pão e o É a palhaço gente. somos nós. Foda, velho. Para dar a dimensão do buraco que esses shows causam, um levantamento do UOL encontrou 1.074 municípios em dificuldade financeira que gastaram juntos pelo menos 2,1 bilhões com cachês de artistas em apenas Ai, 2 anos. cara. E o valor real Em é maior 24 porque meses, muita 2 prefeitura bilhões. nem informa direito quanto pagou. E nesses municípios tem vários exemplos. Quijingue, na Bahia, tem um dos piores PIBs per capita do país. Se você for dessa cidade, comenta aí. Conte um pouco da história de como é que funciona as coisas nessa cidade, que eu quero ler, cara. Eu realmente tô interessado em ler. A prefeitura decretou emergência financeira com salário de servidor atrasado e falta de remédio básico nos postos de saúde. Mesmo assim, contratou a dupla Zé Neto e Cristiano por 854 mil para a festa junina 854 mil, enquanto as pessoas que trabalham estavam com salário atrasado. Ah, Brasil. de 2025. Foda, mano. Metade do preço de um posto de saúde que ainda está em construção na cidade. O presidente do Sindicato dos Servidores disse que o município é caloteiro e mesmo assim gasta milhões com o artista. E como é que uma contratação dessas passa? Na teoria, gasto público grande exige licitação, uma disputa onde vence quem oferece a melhor condição. Só que na prática, esses shows quase nunca passam por isso. As prefeituras usam um mecanismo chamado inexigibilidade de licitação, alegando que, como o artista é famoso e tem empresário exclusivo, não existe concorrência possível. O problema está escondido bem aí. Sem concorrência, não existe teto de valor e não existe ninguém comparando preços para... Tá, aí, em outras palavras, vamos supor que o cara cobrou, sei lá, 400, 600 mil. Ah, bota aí uns 800 mil aí que a gente paga. E vai ser isso. Aí você pagou, sei lá, 600 mil, sobrou 200. E esses 200? Vai pra quem fez a maracutaia, né? Tem aquele jeitinho que os caras gostam de fazer, né, velho? saber se aquilo tá caro. E quando ninguém tá de olho, o valor dispara. O mesmo Gustavo Lima cobrou 900 mil reais para tocar numa cidade e 1,2 milhão para tocar em outra no dia seguinte. Para especialistas em contas públicas, essa diferença de preço pela mesma coisa é justamente o que costuma esconder irregularidade. Um caminho frequente para a Caixa 2. E ministérios públicos de vários estados já abriram investigação sobre isso. E quando a gente olha quem recebe esse dinheiro, o elenco é quase sempre o mesmo. Gustavo Lima, Luan Santana, Leonardo, Zezé de Camargo, João Gomes, Zé Neto e Cristiano, Calcinha Preta, Wesley Safadão, entre outros. Sertanejo e forró dominam os contratos de cidade pequena Brasil afora. Exatamente. E o contraste entre cidade fudida e show superfaturado se repete por todo o canto do Brasil. Em Santa Bárbara do Tugúrio, uma cidade de pouco mais de 4 mil habitantes em Minas, tem obras de captação de água e posto de saúde parados, e mesmo assim a prefeitura assinou contrato com Calcinha Preta por 600 mil reais, João Gomes por 500 mil, Zezé de Camargo por 480 e Amado Batista por 390. Cara, a cidade tem... Deixa eu escutar, é 4 mil habitantes, não é possível. Deixa eu voltar aqui. Posto uma cidade de pouco mais de 4 mil habitantes
4.000 habitantes numa cidade de 4.000 habitantes. Você vai pagar um show de 500 mil reais pra um cara. E não foi só pra um, tá ligado? Tipo, nada contra o cantor, tá ligado? Ele tá fazendo o trampo dele. O erro tá na maracutaia que a prefeitura faz, mano. É muito safadeza esse aqui, pô. É muita safadeza, mano. Em Minas, tem obras de captação de água e posto de saúde parados, e mesmo assim a prefeitura assinou contrato com Calcinha Preta por 600 mil reais, João Gomes por 500 mil, Zezé de Camargo por 480 e Amado Batista por 390. Quase 1,5 milhão. Praticamente 2 milhões de reais em cachê em 2 anos. Em Mar Vermelho, em Alagoas, onde só 15% das casas têm saneamento, a prefeitura pagou 370 mil num show do Luan Santana, 2 meses antes da eleição. Exatamente o evergetismo eleitoral da Roma Antiga, agora com palco e caixa de som. E o meteoro é nas contas públicas. Mas tem um nome que apareceu mais que todos os outros: Wesley Safadão. O pré-candidato... Cara, nada contra, mas o Wesley Safadão já foi tantas vezes na minha cidade, cara. Tantas vezes. Eu acho que ele já foi umas 10 vezes, mano. 10 vezes. É quase todo ano esse cara tá lá, velho. A presidência Renan Santos chamou o cantor de novo ícone da corrupção e apontou que só o Safadão somou mais de 50 contratos com prefeituras entre 2024 e 2025, totalizando cara. 52 milhões de reais. A defesa do artista disse que ninguém está cometendo um crime, que está apenas executando o trabalho dele e que ninguém é obrigado a contratar justamente ele. De fato, né? Só que o problema, às vezes, não é ele em específico, o cantor. O problema é quem paga pra ele, entendeu? Porque, tipo assim, a prefeitura pagou pelo serviço. Ele foi lá e prestou o serviço que a prefeitura pagou pra ele. Mas... será que foi esse valor mesmo? Ele pode ter cobrado esse valor, mas a prefeitura falou assim: bota um 2x aí, pra nós, né? Tirar o nosso. Ninguém tá colocando Cara, quando se vende político, eu não confio em nada, mano. Em nada, em nada, em nada, em nada. faca no pescoço de ninguém pra nos contratar, o cantor disse. E ele ainda ganhou na justiça contra o Renan, que foi obrigado a tirar os vídeos do ar. E aqui é importante ser justo, o Safadão realmente não cometeu crime nenhum. Ele só cobrou o preço que alguém sem noção concordou que vale o trabalho dele. É o que eu acabei de falar. Ele cobrou o preço e alguém pagou. O problema não tá em ele cobrar esse valor. O problema é quem tá disposto a pagar, cara. Você entendeu? O problema é de quem tá disposto a pagar, porque se a pessoa tá disposta a pagar aquele valor, ela já tem algo em mente do que vai tirar 2 vezes mais do que aquilo que ele vai pagar pra ele. Então, tipo assim, contrata o cara aí porque desse dinheiro aqui que nós tem pra contratar, nós contrata e ainda sobra algum pra gente. Se é ético ou não cobrar isso e sabendo de quem tá cobrando? Esses shows são nesses valores justamente porque tem prefeito safado que paga, gente. Por isso. Porque se ninguém pagasse, ia ter um momento que esse show ia baratear tudo. Mas o cara faz tanto sucesso, e tipo assim, o cara paga aí 500 mil. Aí o prefeito vai lá e paga, pô. Entendeu? Eu tenho certeza que ele prefere, em vez dele pagar ir pra um show de que ele vai receber 500 mil, ele prefere ir pra um show que ele vai tirar 1,5, por exemplo. E de onde o dinheiro vem e poderia ir é outra história. O problema é quem pede o Pix pra pagar ele representando uma cidade sem asfalto. E aqui entra uma coisa que eu sempre falo: fazer esse tipo de denúncia é perigoso, ainda mais da maneira que o Renan fez. Eu mesmo, com esse vídeo, tô correndo certos riscos, mas acho importante dar visibilidade a esse tipo de assunto para que mais gente entenda como funcionam as coisas por aqui. E eu sempre alerto outros criadores de conteúdo, sejam eles meus alunos ou não, sobre os riscos envolvidos. A boa notícia é que dá para criar conteúdo simples com temas curiosos e altamente clicáveis, sem depender de polêmicas pesadas ou exposição de grandes empresas. Por exemplo, esse vídeo aqui falando sobre a epidemia de casas quadradas fez mais de 300 mil visualizações em apenas 5 dias. Ou esse outro, sobre por que o Brasil tem tanto 110 quanto 220 volts, que bateu meio milhão de visualizações nos primeiros 10 dias. Vídeos assim são simples de produzir, rápidos e em alguns casos podem gerar de 5 a mais de 50 mil reais.
Se você quer entender como eu faço isso, eu criei uma aula gratuita chamada Engajamento Invisível. Para Vamos lá, assistir é só rapaziada. apontar a câmera do seu celular pro Quem se QR Code aqui interessou, na tela vai lá, ou acessar então, o cara link lá. fixado nos comentários. Aproveita enquanto essa aula ainda tá gratuita. Agora voltando ao assunto safadão. Na cidade de Cochichola, Paraíba, aconteceu um show dele que custou o equivalente a 61% de tudo que a cidade investe em saúde e educação no ano inteiro. Ai, Safado cara. mesmo é quem acha que isso tá certo, quando a cidade precisa de esgoto. No fim, eles trocaram esgoto decente por poluição sonora por uma noite, com dinheiro que poderia custear uma coisa urgente que ficaria para sempre para a população. Como músico, entendo o valor que tem poder assistir um show de alguém que a gente gosta de graça. Mas na minha opinião, dinheiro público não deveria ser utilizado para financiar esse tipo de coisa, pelo Não menos mesmo. não desse jeito. E a verdade é que existem alternativas mais transparentes, mais baratas e mais justas para fazer isso. O problema nunca foi gastar com cultura, foi o dinheiro escapar sem freio. Quando a prefeitura como contrata sempre, um né? show por inexigibilidade, não tem limite de valor e ninguém fiscaliza para onde vai cada real. Mas dá para fazer diferente, como a Lei Rouanet, que a gente adora odiar. Ah, meu Deus. Por mais polêmica que seja, ela deveria funcionar ao contrário da emenda Pix. O dinheiro não sai do cofre público, mas do caixa de uma empresa que deve imposto e destina parte dele a um projeto cultural que passa por análise para ser aprovado e presta contas com nota fiscal. Pela Rouanet, um cantor com banda leva no máximo 50 mil e comprova cada centavo. Pela contratação direta da prefeitura, o mesmo cantor embolsa 900 mil sem teto e sem prestar contas. A Rouanet tem críticas sérias e tem quem Aí que diga tá. que ela ajuda quem menos. Sem prestar contas. Quem me garante que ele cara ganhou 900 mil? Ele pode até ter ganho os 900 mil. Mas quem me garante que foi pago... Como é que eu posso explicar? Foi destinado 900 mil pra ele. Pode chegar lá e falar, 1.800.000 o show do cara, 1.500.000 o show do cara, pô. Aí tá ali os dois empresários, pá, mano, coloca aí tanto valor, eu te mando aqui, e esse restante fica pra prefeitura, que a gente vai usar pra uma outra coisa, que é, no caso, bens pessoais. Precisa, bancando grandes produções que já dariam lucro sozinhas e que financiar a cultura com renúncia fiscal não gera riqueza nova e, assim como a emenda Pix, também gasta imposto que poderia ser destinado para resolver problemas estruturais. Mas, com defeitos e tudo, ela exige prestação de contas e tem teto, enquanto a emenda Pix é um cheque em branco. E tem um caminho ainda mais limpo, a empresa privada bancando cultura direto sem passar pelo seu imposto. Porto Alegre criou em 2023 um sistema em que a empresa ganha desconto no IPTU e no ISS para patrocinar projeto cultural, com uma comissão municipal de cultura avaliando cada um por execuibilidade e relevância para a cidade. É dinheiro com critério, avaliação e finalidade declarada. Ok. O melhor exemplo de como isso fica na prática é o Concerto Comunitário Zafari de Natal, em Porto Alegre. A própria empresa banca o evento que levou a cantora Vanessa da Mata para cantar com a orquestra Teatro São Pedro de graça num parque, aí, reunindo ó. centenas de pessoas. Música de primeira, entrada gratuita e o melhor de tudo, sem É isso, um pô. centavo de emenda É isso, parlamentar. tem que ser feito isso. E presta atenção no que foi colocado de graça naquele parque. Não foi um show qualquer montado às pressas. Foi uma orquestra completa do Teatro São Pedro com regência de maestro, sopranos, balé e coral universitário, tocando Beethoven, Handel, Puccini e Rossini, além de arranjos sinfônicos feitos especialmente para acompanhar a Vanessa da Mata numa fusão de Perfeito. música erudita com música popular brasileira. Isso é o tipo de espetáculo que normalmente fica trancado num teatro de ingresso caro, longe da maior parte das pessoas. Ali foi posto num parque aberto com a melhor qualidade para quem quisesse chegar e sentar na grama. Os dois são Ótimo. música. A diferença é que um é cultura que fica e nos dá orgulho e o outro é, no mínimo, questionável. A gente realmente tem que se questionar se isso é um investimento que enriquece ou empobrece nossa vida e nossos ideais. Não falta dinheiro privado querendo bancar a cultura de verdade. O que falta é parar de usar o nosso imposto como cabo eleitoral. O pão e circo de Roma pelo menos saía do bolso da elite local. O nosso sai do imposto federal, do bolso de todos nós.
mas talvez esteja começando um aperto no esquema. Em junho de 2026, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou multa diária de 1% sobre o valor de cada emenda Pix recebida por estados e municípios que não prestaram contas de recursos destinados a eventos entre 2020 e 2024. A decisão também manda a CGU auditar se os valores pagos foram proporcionais ao porte dos eventos. Nas palavras do próprio Dino, o cenário evidencia persistentes deficiências de transparência e rastreabilidade na destinação de emendas parlamentares voltadas à promoção de eventos. É o reconhecimento, vindo do topo do judiciário, de que o cheque em branco precisa acabar. Agora eu te desafio a entrar no portal da transparência e olhar quanto a sua prefeitura gastou no último show que fez. Compara com a fila do posto de saúde, com a pavimentação da sua rua e com o saneamento básico. E no caso do Rio Grande do Sul, compara com as enchentes de 2024. E aí na sua cidade rola pão e circo também? Ou a sua cidade está bancando o show de cidade que nem imposto produz? Comenta aqui abaixo. E para assistir a minha nova Masterclass chamada O Engajamento Invisível e entender como eu faço para transformar vídeos simples em um negócio, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou no link fixado nos comentários desse vídeo. Aproveita porque ela deve sair do ar em breve ou vai passar a ser paga, então não dá mole. E falando em cidade improdutiva, para entender como o Rio Grande do Sul virou uma fábrica de municípios minúsculos, envelhecidos, dependentes de repasse federal e caros demais para manter, confere esse vídeo aqui que tá na tela. Então aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço. Fábricas inúteis, interessante, hein, rapaziada? Cara, gostei muito desse canal Elementar, vou até me inscrever nesse canal, gostei demais do conteúdo dele, o cara, porra, foda, tá? Trouxe um ponto importante que a gente, geralmente, quem é cidade pequena, até na cidade grande também, a gente espera pelas datas, né? Ah, em junho, tem festa junina. Ah, tem sempre o arraiá, então vai ter festa. Quase quem vem tocar nessa Cantor Grande, na minha cidade. Tem um festejo lá, em agosto. Começa dia 20 e vai até o final do mês, mas os dias de festa são os últimos final do mês. Último final de semana do mês, né? Sexta, sábado e domingo. Quem que vem tocar? Geralmente entra uma banda, né, local, aí vem uma banda não tão grande, e aí vem o show principal. E é a banda, o cantor, entendeu? E eu acho que em toda cidade pequena é isso. Cara, eu sempre tive uma teoria de que a cidade pequena, ela rola tanto dinheiro, cara, tanto dinheiro, chega a ser desumano com o que eles fazem para a cidade pequena. Ali era para ter tudo do bom e do melhor em cidade pequena. E, tipo assim, um local pequeno é mais fácil de você cuidar, na verdade, de você administrar e, tipo assim, o cara vai ali, joga um terrão, passa uma máquina em cima e pronto, a estrada tá feita. Não é isso que eles querem, cara. O cara vai no hospital, chega lá, tu olha pra parede, a parede toda suja lá, tá faltando não sei o quê, aí tu vai olhar, tá faltando algodão. Cara, não é isso, mano. Isso é fácil de resolver, pô. O problema é que, às vezes, o problema é de quem coloca eles lá, cara. Mas tem a direita e a esquerda. Estão brigando e ficou mais pesado de 2018 pra cá. Cidade pequena, isso também afeta bastante. Cara, eu não consigo entender a cabeça do ser humano. Não tem como ninguém entender. Porra, é uma pena que esse tipo de coisa tá acontecendo na nossa cara e, assim, eu até então nunca tinha parado pra pensar nisso, até eu ver o canal dele, né, do canal do Elementar, ele comentar sobre isso. Se isso acontece na sua cidade, comenta aí, me fala o que que acontece que você acha que não deveria estar acontecendo. Eu vou ler os comentários bonitinhos e a gente vai ter um debate interessante sobre esse tipo de assunto, cara. Isso que é importante. É bem importante não só pra mim, quanto pra você que mora em cidade pequena, principalmente, tá? Não se prenda só a cidade pequena também, porque aqui em cidade grande também rola muita maracutaia, rapaziada. Mas é isso, o link do canal do Elementar vai estar na descrição. Cara, gostei demais desse conteúdo. Provavelmente não, com certeza eu vou trazer mais vídeos do canal dele, porque realmente é algo que eu gostei bastante de reagir. Nunca tinha parado pra reagir a um tipo de conteúdo desse. Gostei bastante, rapaziada. Você pode também deixar sua sugestão, caso você veja lá um vídeo. A gente pode deixar no link no comentário aí.